Bem-vindo a mais um Saúde e Longevidade. Eu sou a Geise Cantuária e estamos recebendo aqui a Béldia Cagnoni, terapeuta e mentora em neurocognição sistêmica. Béldia, é muito bom te ter aqui, eu adoro a sua presença. Eu que fico feliz de estar aqui de novo, né, com vocês, com o público da Band FM. Para mim é uma alegria, é um prazer compartilhar os meus estudos e ter essa oportunidade. Então, eu sou eternamente grata a vocês. Isso é um brilho quando vem aqui, é uma alegria imensa e sempre um tema muito importante, né, Béldia? Sim, sim. Eu acredito, Geise, que saúde e longevidade traz temas muito importantes. Então, o que nós escolhemos para hoje, eu tenho certeza que vai ser de grande contribuição para o público da Band FM, com certeza. Com certeza, Béldia. Estamos no mês de novembro, né? Já finalizando ali com um pezinho em dezembro e todo mundo já sabe que é um novembro azul, né? Inclusive aí pautando a saúde do homem, né? E vamos falar um pouquinho disso, como impacta também a saúde mental deles, né? Uhum, com certeza. Béldia, fala um pouquinho aí pra gente, né? Como que esse diagnóstico, ele pode impactar o diagnóstico do câncer de próstata, né? Ele pode impactar a identidade masculina. Bom, o impacto, Geise, vários pontos. Eu acredito que o primeiro impacto é na identidade masculina relacionada à sexualidade desse homem. Por quê? Vamos pensar, homem está associado a quê? A virilidade, né? A força, ele é o provedor. E quando ele tem um diagnóstico nas mãos que ele está com câncer de próstata, qual é o primeiro medo? Como fica a minha masculinidade? Como fica a minha imagem? Então, esse para mim é um dos maiores impactos nessa questão dessa identidade masculina que é criada, né, também pela própria sociedade, pelas crenças que a gente vive. Um outro ponto é a questão que afeta muito, é a própria autoimagem desse homem. Por quê? Porque se pegou aqui, se interferiu na identidade masculina dele, vai interferir na autoestima e nessa imagem corporal que ele tem. Por quê? Porque ele vai ter mudanças físicas, ele vai ter uma disfunção erétil, ele vai ter uma questão da incontinência urinária, e isso afeta a própria imagem dele. Um outro ponto, tudo isso que é resultado desses dois impactos maiores, é esse desequilíbrio emocional que ele vai ter. Porque ele vai lidar com incertezas, ele vai lidar com esse questionamento da própria virilidade dele, do próprio masculino dele. Então, tem um impacto emocional muito grande. Vai afetar também essa dinâmica que ele tem na própria relação familiar. Pode ter uma alteração, uma intervenção na forma com que ele lida com as pessoas no trabalho? Sim, porque vai afetar o relacional, porque ele tem um emocional ali desequilibrado, ele está numa série de questionamentos, né? Então, esses impactos em relação a essa vulnerabilidade, a essa identidade masculina, a esse questionamento da própria sexualidade, eu vejo que são os maiores impactos quando o homem pega um diagnóstico de câncer de próstata. Que é normal, né, Béldia? Vamos dizer assim, que sentir esses medos, se sentir dessa forma, nesse processo, é algo do ser humano, né? Sim, com certeza. Qualquer dorzinha que aparece já te traz uma incerteza. Imagina um diagnóstico de câncer de próstata para um homem que tem um conceito de masculinidade. Então, é sofrido para eles, muito sofrido. Béldia, você citou ali a crença, né? Como que essa crença ali familiar também pode influenciar nesse diagnóstico? Não é só a crença familiar, né? Nós temos que entender que tem as crenças sociais, as crenças religiosas. No primeiro momento, são essas crenças familiares que vão impactar, que vão construir também essas crenças religiosas e sociais. Mas quais são as crenças que esse homem tem sobre a própria masculinidade dele? Porque hoje
socialmente falando, qual é o símbolo do homem? É força, é invulnerabilidade, ele é o provedor, ele é o que responde pela segurança, pela proteção. Então, a gente associa essa masculinidade a essa função social, porque se nós entendermos que a próstata, ela tem uma relação direta com a função sexual, tem esse grande impacto exatamente porque nós temos essa identidade do homem com essa questão da sexualidade muito forte. Nós temos também as crenças sobre a própria doença. Como que essa família entende as doenças? Quais são os estigmas que ela tem sobre o câncer? Porque essas crenças que essa família, e que tem muitas vezes recebe dessa sociedade também, porque o câncer de próstata ainda é um tabu, falar de sexualidade ainda é um tabu, interfere até na questão do diagnóstico. Então, muitas vezes, vai ferir a crença que ele tem de masculinidade, de vulnerabilidade. O que ele faz? Às vezes, ele deixa muito tempo e retarda a busca pelas informações certas, a busca pelo tratamento correto. Então, essas crenças, vamos dizer, elas têm uma relação direta de como será tratado, de como será aceito essa questão do câncer. Um outro ponto que eu falei são as crenças religiosas, as crenças espirituais. Tem muitos homens que acreditam que é um castigo de Deus, que é uma expiação, então ele precisa passar por esse momento, retarda novamente esses tipos de crença, vai retardar a busca de um tratamento específico. Óbvio que a crença religiosa é importante, mas ela precisa estar aliada com o tratamento médico. É corpo e mente, sempre, Então, ativar a nossa espiritualidade, ativar essa espiritualidade desse homem é fundamental, mas não pode ser castradora no ponto dele achar que é uma expiação, que ele está passando ali por um castigo. Uma outra crença que interfere muito são esses estigmas que nós temos em relação a essas percepções culturais. Como eu acabei de citar, o câncer ainda é um tabu. Tem pessoas que, se sabe que a outra tem câncer, aí eu não vou me aproximar, porque ela tem câncer, vai que eu pego. Então, existem ainda, você pode falar, nossa, mas em 2024 a gente ainda tem essa forma de pensamento? Tem. Infelizmente, nós temos alguns tabus e alguns estigmas totalmente equivocados sobre o câncer. E acaba interferindo, E a própria influência transgeracional. Quais são essas memórias que eu tenho que foram passadas de geração em geração, que construiu as nossas crenças, as nossas convicções sobre a relação das doenças, daquilo que eu acredito que seja correto e não correto. Então, essas crenças são fundamentais porque elas vão ativar que esse homem, elas vão permitir que esse homem busque rapidamente um tratamento e trabalhe de uma forma mais leve, de uma forma mais assertiva, ou vai intensificar a culpa, vai intensificar a vergonha, vai intensificar o arrependimento por algo. Então, essas crenças são fundamentais e eu digo que é importante a família olhar para elas. Se elas são crenças fortalecedoras ou se elas são crenças limitantes, castradoras, que não vão ajudar esse homem, essa pessoa, a caminhar de uma forma saudável para o tratamento. No início você falou da questão do homem ser forte, parecer forte. E infelizmente na sociedade hoje é isso, É o homem que não chora, é o homem que não demonstra sentimento. Força, A força. E ter esse pensamento, de, nossa, eu não posso demonstrar que eu estou sofrendo. Isso é negativo, assim, para a pessoa? Sim, o homem, ele é ligado à força e à função social, à função sexual, Você fala em homem, é força e função sexual. E impacta direto, porque ele não pode ser vulnerável, ele não pode procurar ajuda, ele não pode chorar, ele não pode demonstrar medo, ele não pode querer buscar um recurso que vai fazer com que esses recursos internos possam ser fortalecidos. Então, tem um impacto negativo muito grande. A gente tem que entender o que é força, o que é um homem viril.
E é muito interessante que nós temos, que é o seguinte, quando a gente pensa nessa questão do homem, da força do homem, eu tenho que entender que eu não vou estimular esse homem para enfraquecer, porque senão ele vai se tornar a vítima da própria doença, querendo receber toda a ajuda do outro. Certo? Ele não vai olhar a responsabilidade dele no tratamento, ele não vai enxergar que ele é capaz, que ele tem condições, que ele tem habilidades emocionais, que ele tem habilidades espirituais para poder buscar a cura. Então, nós temos duas formas de entender essa força do homem. Uma força de vitimismo, uma força onde ele é inútil, onde ele é extremamente submisso e vai atuar de uma forma muito passiva nessa doença, ou ele vai ficar nessa força, porque o homem é força, então ele não pode de jeito nenhum se tornar vulnerável e assumir que ele está com medo, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de acolhimento. E é um momento muito delicado, então não tem problema demonstrar que precisa de ajuda. É necessário, né? Necessário. É um momento que ele precisa de um abraço, de um conforto, que ele precisa da família junto, que ele precisa dos amigos juntos, impulsionando, colocando o quanto eles acreditam na capacidade dele de rever esse câncer e vir para a vida. Com certeza. E falando agora de emoção, né? Como as emoções vividas, emoções passadas também, pode afetar o homem nesse momento e a saúde dele? Buscando as orientações da psicossomática, nós entendemos que todas as doenças têm um fundo emocional. Em especial, câncer. Esse câncer, ele vem da dificuldade da pessoa de colocar limites, de trabalhar o sim e o não na sua vida de uma forma equilibrada. Então, o câncer, ele entra numa parte do corpo, quando vê, ele tomou. E se você não aprende a colocar limite, peraí, não quero isso, aqui é o meu limite, aqui você me respeita, não vou fazer isso, não vou te agradar, porque ao te agradar eu me desagrado, eu vou fazendo com que eu vá reprimindo emoções e sentimentos. Porque quando você me pede algo e que eu falo para você, eu vou fazer, mas eu não gostaria de fazer, aqui dentro, não quero fazer, mas eu estou fazendo para medo de perder a tua amizade, medo de você não me validar que eu sou boa, medo de ser excluída por você, eu não estou sendo verdadeira. E muitas vezes eu vou fazer algo sendo que eu estou com raiva de mim, porque eu não consegui falar um não para você. E ao mesmo tempo, raiva de você, porque você me pediu algo que você sabe que eu não queria fazer, mas eu me sinto obrigada a fazer. Então, quando eu vivo todas essas emoções e eu vou reprimindo, porque eu não posso deixar você saber o que se passa aqui dentro, eu vou criando essas memórias de dor, eu vou criando essas memórias muito fortes de sofrimento. Pode ser, geralmente quando a gente chega num adulto que ele reprime emoções, que ele reprime sentimentos, é porque ele aprendeu desde criança. Vamos pensar numa criança, num menino que sofreu um abuso sexual. Tá ligado ao câncer de próstata? Sim, nós não vamos generalizar, por favor. Mas se ele sofreu um abuso sexual, não recebeu ajuda, não foi trabalhado emocionalmente, aquilo está dentro dele, pode ser que ele venha desenvolver um câncer de próstata. Por quê? Porque ali dentro tem emoções de dor muito grande, né? Quando a gente reprime essas emoções, nós vamos ativar o sistema nervoso autônomo, que aí ativa as respostas de fuga, de medo, aí eu fico tensa, eu fico rígida, eu tenho uma hiperativação da amígdala cerebral. Quando eu tenho uma ativação, eu perco a forma de eu conseguir ter uma gestão mais adequada das minhas emoções. Eu não lido com elas, né? Eu posso reprimir ou eu posso cair aqui na impulsividade e de repente matar, bater, quebrar tudo. Então, quando eu tenho essa hiperativação, eu tenho uma resposta negativa à fuga, à forma de proteção.
E isso também é super prejudicial, muito prejudicial. Essas emoções também, num outro ponto, elas vão ditar como vai ser a conexão com a minha própria sexualidade. Ela é uma, vamos dizer assim, é uma questão saudável, tem um tabu. De repente, uma criança está aprendendo a conhecer o corpo, está descobrindo a sexualidade, descobre o órgão genital, que é o pênis, aí a família vem com as crenças, fala isso é feio, não põe a mão, e reprime essa criança, porque a descoberta do sexo para a criança é a descoberta do amor. Então, se o pênis é feio, amar também é feio, amar também é proibido. Nós temos aí vários traumas em adultos que veio nessa fase. E todas essas emoções, elas vão, vamos dizer, internalizando raivas, sentimentos que elas não podem colocar, que se transformam em ansiedade, em medo, em insegurança. Aquele sentimento mesmo de inutilidade, né? de falta de validação. Vai resultar em dor e sofrimento. Porque quem responde por tudo isso? O corpo. O corpo adoece. O corpo, o nosso corpo, é uma representação de tudo aquilo que está aqui dentro daquela maquininha chamada cérebro e das respostas que nós temos aqui, porque está no nosso DNA. Nós temos as memórias físicas, que temos memórias boas, mas nós temos memórias de dor, de sofrimento, de exclusão. Então, tudo isso está aqui. Então, essas memórias que podem ser, vamos dizer, responder por essas emoções reprimidas, elas têm um peso muito grande nesse desenvolvimento das doenças, em especial ao câncer de próstata. Uma pessoa que ela fica muito doente, então pode ter a ver com essa questão emocional. Sim, ela está demonstrando uma vulnerabilidade. Nossa! Ela está buscando, porque a doença é uma busca de socorro para a gente olhar para aqui dentro, para a nossa saúde mental. Quando chega no corpo, é porque o nosso emocional já está bem desgastado, já está bem fragilizado, está pedindo socorro. É um pedido de socorro. E o câncer é o pedido de socorro do equilíbrio entre o sim e o não. De eu colocar o meu limite. Aqui é o meu limite, é a minha vida. E, Belde, o diagnóstico, né, do câncer de próstata, ele pode influenciar a forma também como o homem ele tem a intimidade dele, os relacionamentos dele com outras pessoas também? Influencia muito. Muito. Por quê? Primeiro porque mexe nessa identidade que ele tem em relação à própria masculinidade. Mexe na autoestima, né? Porque ele vai ter uma disfunção erétil, ele vai ter uma incontinência urinária, ele vai ter os distúrbios emocionais relacionados a medo, a incertezas. Então, isso traz alteração emocional muito grande. Tem homens que ficam mais passivos, tem homens que ficam mais agressivos. E aí, se nós temos... imagina também de lá a parceira dele. Como que ela fica? Porque ela também vai lidar com a incerteza da vida, ou a certeza da morte. Ela também não sabe como vai ficar a vida dela a partir desse diagnóstico. Porque um diagnóstico de câncer de próstata não muda só a vida do homem, mas muda a vida de uma família. Assim como qualquer diagnóstico de câncer de qualquer pessoa muda o contexto familiar. Sim. E se essa pessoa, se essa companheira, ela não tem um equilíbrio emocional e ela não entende que ela vai ter que mudar até a forma de intimidade, procurar outras, desenvolver outras estratégias de intimidade, ela cai naquela questão que ela vai se sentir rejeitada, que ela está ali com ele, mas ela é impotente, ela não vai ajudar. O homem, né, o homem em si, ele cai num sentimento de inadequação, de vulnerabilidade emocional e muitas vezes ele não quer deixar entender que ele está se sentindo vulnerável. Um outro ponto que interfere muito no casal é a comunicação. Às vezes não tem uma comunicação assertiva, pode ter uma comunicação truncada, pode ter cobranças, pode ter um desvio nessa comunicação. Então, quando nós temos um parceiro, uma parceira, que ela tem um equilíbrio emocional, uma maturidade em buscar informações,
Porque nós temos os impactos negativos, mas nós temos os impactos positivos, né? Eu estou narrando aqui os impactos negativos. Então, que pode truncar aqui a relação em vários pontos. Mas se nós olharmos para o impacto positivo, essa parceira ou esse parceiro, ela pode levar esse homem que foi diagnosticado com câncer a voltar para a sua religiosidade, criar outras estratégias de intimidade, fortalecer uma comunicação, fortalecer o próprio relacionamento do casal. Então, vai depender aqui de como essa mulher, ou de como esse companheiro, como esse homem que tem esse diagnóstico, vão atuar frente a esse câncer. Mas que nós temos o momento de incerteza, o momento onde ambos vão ter alterações emocionais, nós vamos ter. Então, é complicado para o homem, porque ele tem que trabalhar com a doença dele e, ao mesmo tempo, às vezes, ele tem que segurar o emocional da companheira ou do companheiro. Imagina como fica pesado para esse homem. Por isso que a comunicação é tão importante. Muito. Né? Senão fica até naquela questão do achismo, né? Nossa, será que a fulana tá preocupada comigo? Nossa, será que fulana vai ficar comigo? Será que eu vou, sabe? Tipo, acho que fica muito nessa questão também. Também. E um ponto que eu sempre oriento, que é o seguinte... você tem um companheiro que tem o câncer, né? Aqui nós estamos falando do câncer de próstata. Não deixe de incentivá-lo. Ele é capaz de seguir. Porque nós, mulheres, já temos um instinto materno. Aí você pega o seu companheiro que você ama tanto, ele tem um câncer, o que a gente faz? Nós vamos nos tornar mãe. E aí a gente vai querer tomar atitude por ele, a gente vai querer intervir por ele, como se ele fosse inútil. Peraí, ele só tem um câncer. Ele precisa de apoio para ele continuar, não nessa força masculina que a sociedade entende, mas nessa força de vida que ele tem dentro dele, dessa fé, seja em Deus, ou seja no poder da ciência, ou seja no universo, para que ele possa reorganizar e trilhar esse novo caminho. Porque ele vai viver um luto. Qual é o luto? O luto da vida, o luto da saúde, o luto ali de um casamento que às vezes vinha estável. Então, ele vai viver um luto. Como a esposa também vai viver um luto. Essa parceria, ela é fundamental. Para não sofrer antecipadamente também, né? Sofrer imaginando algo. Exatamente. Se você for viver na ideia de que ele vai morrer, fica muito difícil. Porque assim, olha, é interessante eu falar isso, fazer essa fala. O câncer, ele vai ter dores. Como eu falei, ele vai viver lutos, né? Ele vai viver incertezas, então ele vai ter dor. Agora, se você vai viver a dor com sofrimento, aí já é escolha. São escolhas, né? Você pode viver a dor, que já é pesado, ou você pode escolher viver a dor no sofrimento, com tudo isso que a gente já conversou, que eu citei. Exato, ficar mais próximo das pessoas também, da família, esse momento de apoio, né? É o apoio familiar que vai trazer, que vai ajudar, principalmente da companheira ou do companheiro, porque nós temos casais homoafetivos, né, e que vão viver a mesma dor. Que se o companheiro está vivendo aí um momento difícil, de um diagnóstico desse, de câncer de próstata, a incerteza para eles é igual. E o medo da morte, né? Isso, acredito que em todos os casos de diagnóstico, sempre vem na cabeça das pessoas, né? Dos familiares e tudo mais. E isso pode afetar ali no comportamento da pessoa, na situação dela ali? Sim. Bom, é interessante que dizem assim, olha, todo mundo que tem medo da morte é porque tem medo da vida. E nem sempre a gente acredita que a morte vai chegar pra gente, né? E aí, quando você tem um diagnóstico, ainda mais um diagnóstico de próstata, de câncer de próstata, ou de que seja de câncer de mama, qualquer câncer, porque ainda é agressivo. A gente tem uma revolução na ciência, mas ele ainda nos traz o medo, né? E agora? É a minha finitude? Então, quando essa pessoa tem esse diagnóstico, vai ter vários impactos, principalmente na autonomia. E esse medo da morte vai ativar novamente o nosso sistema nervoso. Por quê? Porque eu preciso reagir. Se eu estou sentindo medo, eu preciso reagir a esse medo. Então, eu vou ter aqui alterações químicas até.
E alterações químicas que às vezes vão ser muito severas. Então eu me torno mais rígida, eu vou ter muita dificuldade de relaxar, eu vou ter muita dificuldade de me conectar, porque às vezes até inconsciente, Geise, esse homem, ele começa a se preparar para a morte. Então ele vai escolher o isolamento, a solidão, ele vai se preparar para esse fim de vida, né? Então esse medo da morte pode trazer para ele essa sensação de negação, né? Que vai atuar na procrastinação também, pode atuar, e vai interferir no próprio segmento do tratamento dele. Com isso, ele pode desenvolver uma irritabilidade, uma impaciência. Por quê? Gente, ele está totalmente desequilibrado emocionalmente. E se ele não tem um apoio de um psicólogo, o apoio de um grupo de apoio, o apoio de um terapeuta, imagina tudo isso daqui. Porque além do neurológico, ele vai ter também efeitos no sistema fisiológico. Ele vai ter inflamações crônicas, ele vai ter uma desregulação hormonal, ele vai ter um impacto nesse sistema imunológico. Então, quando a gente entende e fala assim, nossa, fulano está com câncer de próstata, eu fico olhando e vejo a imensidão de fatores, de impactos que vai estar vindo para afetar essa pessoa. E um deles, ou o maior deles, é o medo da morte. Será que compensa? Será que vale a pena eu passar por esse processo? Será que eu vou me curar? Quantos dias falta para eu viver? Tem gente que começa a viver cada dia como se fosse o último. Começa a viver de uma forma intensa. Outras pessoas vão cair no isolamento, vão cair nessa solidão. É interessante que todo o processo que a gente vive, a gente precisa entender que tem um equilíbrio, né? Nem só solidão e nem só viver como se fosse o último, mas é aprender a viver de uma forma diferente, fazendo com que cada dia se torne eterno, mas não o último. Exato. E o medo de algo pode atrair aquilo? É a projeção, né? Tudo aquilo que você quer excluir, volta dobrado. Porque é a necessidade de aprendizagem que você tem. Você tá focando naquilo, né? Sabe quando você fala assim, olha, vou comprar um Versa vermelho. Um carro Versa vermelho. Vou comprar porque Mococa não tem. Aí você começa a sair e você fala, nossa, olha aqui. Nunca tinha visto que tinha esse Versa aqui em Mococa. Aí você sai... Por quê? Você focou. O que é focar? Eu dei atenção àquilo. Então, se eu começo a focar no medo, o que eu vou estar vibrando? O que as células do meu corpo vai estar entendendo? Vamos reagir a esse medo. Cada vez sentir mais medo. E os sintomas podem ficar cada vez mais intensos? Pode. Por quê? Porque eu não vou viver a dor do câncer só. Eu vou viver a dor do câncer atrelado ao sofrimento de ter o câncer. Então, seria o correto vibrar em algo positivo, assim, vamos dizer. Na cura. Na cura. O que eu preciso aprender para me curar? O que esse câncer quis me trazer? Que eu precisei sacrificar a minha saúde, sacrificar a minha vida, sacrificar os momentos ali com a minha família... para eu viver essa doença. Qual é o papel do câncer na minha vida? O que ele está me ensinando que eu preciso aprender? Eu tive em novembro, eu recebi uma jovem senhora que ela foi diagnosticada com câncer de mama. Era um câncer muito agressivo e o médico não colocou expectativa de vida exatamente pela agressividade do câncer. E eu lembro que eu fiz essa frase para ela. O câncer te leva para a morte ou te leva para a vida. Se você escolher ir para a morte, eu vou respeitar a sua escolha. Se você escolher ir para a vida, eu vou com você. Há 2 meses, ela fez todo o tratamento, ela fez comigo várias sessões, às vezes a gente repetia sessões na semana, ela me ligava, não estou bem, enfim, eu usei várias estratégias, várias ferramentas dentro da terapia neurocognitiva sistêmica, mas ela acompanhou, ela fez
todo o tratamento necessário, hack, químio, cirurgia. E foi muito bonito, porque quando ela foi fazer a cirurgia, foi um corte muito pequeno, porque a inflamação, né, o tumor estava solto. Nossa. Então, foi uma luta dela para a vida. É isso que a gente tem que entender. O câncer não está te trazendo a condenação da morte. Ele está te trazendo a possibilidade de você voltar para a vida. É um nascimento novo para as pessoas. Sua paciente acreditou e lutou, né? Acreditou na capacidade dela. Né? E foi e conseguiu. Então, é sempre manter o pensamento positivo em tudo na vida também, né? Acreditar naquele Deus que está aqui dentro, né? Sim. Junto com a ciência. Sim. O trabalho dos médicos, o acolhimento dos médicos é fundamental. São as duas vertentes, corpo e mente. E existe práticas, né? Eu acho que todo mundo quer saber, né? Que tá passando por essa situação, sempre vai buscando algo melhor. Que vai ajudar nesse momento, reduzir o estresse, né? Ajudar ali no corpo e na melhora. Primeiro, o apoio familiar. Essa terapia do amor familiar tem um grande poder. Então, é o acolhimento, fazer com que essa pessoa se sinta acolhida nessa dor. A busca de um apoio psicológico, ou com uma psicóloga, ou com um terapeuta é fundamental. Por quê? Porque como ele está nessa rigidez, nessas preocupações entre vida e morte, entre as alterações físicas que ele vai ter, nessa dificuldade, às vezes, de aceitar a doença, de aceitar, porque impactou a própria masculinidade dele e tal, vai fazer com que ele fique extremamente rígido, hipervigilante. Então, um terapeuta, ele vai trazer técnicas e vai ensinar a essa pessoa a trabalhar com a ansiedade, com a depressão. Quais técnicas? Relaxamento, respiração, meditação, a constelação sistêmica ajuda muito. Vamos pensar, ele precisa de novo ter essa conexão com o corpo. Então, a massoterapia ajuda muito. Trabalhar com a higiene do sono, quando a gente fala na higiene do sono, não é a questão do banho, de preparar uma cama gostosa, mas me preparar a mente, desligar uns 40 minutos, 1 hora antes, todas as telas, tomar um chazinho gostoso, ter uma conversa gostosa com a companheira ou com os filhos, enfim, me preparar, ter uma higiene saudável para ir dormir. Então, a higiene do sono é fundamental, uma alimentação saudável também é fundamental. Se possível, se ele acreditar, aliar as práticas espirituais, isso ajuda muito, porque quando a gente tem essa força que vem de Deus, que seja da ciência, que seja do universo, quando ele tem essa força que vem de algo lá fora, ele se apodera dessa força dentro de si. Então, práticas espirituais é muito bom. Nós temos também essa ideia de receber esse apoio através das informações, do acolhimento com os próprios médicos, com as próprias especialistas que estão cuidando deles. Então, é um conjunto, né? É uma tarefa multidisciplinar. Quando eu pego uma pessoa que está com câncer, eu falo, é um projeto. É o projeto do médico, da família, do próprio doente e dos terapeutas que vão acolher. Então, são várias práticas, várias práticas juntas para trazer essa pessoa para a vida nova. É uma rede de apoio. É uma rede de apoio. Ela pode ir tentando, procurando sempre melhorar, sempre evoluir, né? Sempre. E como eu já falei, é uma descoberta de algo novo. Muitas pessoas, a partir do câncer, tem uma descoberta do próprio potencial, do propósito de vida, do sentido de vida aqui. Ele não nasceu só para trabalhar, pagar contas, brigar e naquela correria e depois morrer de câncer. Muito pelo contrário. Ele nasceu, qual é o propósito de vida? Qual é a marca que ele vai deixar quando ele partir? E você falou da sua paciente, né? Que você ajudou ela e tudo mais. Então, quando a pessoa recebe o diagnóstico, você vai induzi-la aí o que seria a melhor prática para ela no momento? Sim. Até na respiração.
Olha. Não hoje eu tenho um estudo que eu estou fazendo e eu já tenho, acho que mais de 30 práticas de respiração. Então, vamos pensar, uma pessoa com câncer na próstata precisa da respiração de uma forma, na mama de outra forma. Uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, a respiração que ela o exercício de respiração é outro. Por quê? Porque são áreas cerebrais que vai afetar o corpo, que são diferentes. Então, não é só ficar ali na respiração. Ansiedade, depressão, eu preciso saber quais são as áreas cerebrais que estão sendo afetadas para eu poder organizar a sequência de respirações, para que eu possa estimular e trazer a tranquilidade, reorganizar, né, todo esse aparato emocional através das respirações. Então, eu tenho que estudar o caso da pessoa. Principalmente se eu pego uma pessoa que está extremamente deprimida, extremamente se sentindo inútil, não adianta eu falar para ela, vamos fazer uma respiração, não, eu tenho que trazer outras práticas que vai fortalecê-la primeiro. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E faz com que a gente tenha que estudar muito, aprender muito, porque você vem assim com a receitinha e aí você fala, caramba, deu certo para o fulano, mas não está dando certo para o Beltrano. Vamos buscar. Então, eu acho que isso é um enriquecimento para o terapeuta. E o paciente, né? Como que ele vê a sua saúde emocional, né? Tanto física também. E como que isso vai interferir no final? Dependendo da reação dele. Como é que ele vai reagir de frente a esse diagnóstico, entendendo e procurando buscar uma observação em relação à sua saúde emocional e à saúde física. Tem pessoas, porque eu falei que é um luto. Quando você pega um diagnóstico de alguma doença muito séria, você vai viver o luto. Então, esse luto muitas vezes vem pela negação. Depois vem pela rebeldia, pela revolta. De acordo com que esse luto vai sendo vivenciado, de acordo com que essa pessoa vai buscando as informações, vai aceitando as intervenções terapêuticas, intervenções medicamentosas, vai buscando toda essa orientação, ela vai vindo, na verdade, né, para um estado emocional de maior consciência. E esse estado maior de consciência é que vai fazer com que tenha um impacto saudável ou destrutivo no seu resultado, no seu tratamento. Então, muitas vezes, a gente começa a entender através dessas próprias reações da pessoa. E aí a gente vai analisar quais são os fatores que estão interferindo nessa reação da pessoa diante desse diagnóstico. São só fatores externos? Não, tem fatores internos. Quais são os fatores internos? São crenças? São cobranças? Como que funciona essas memórias, essas experiências anteriores que vai fazer com que ele tenha ou não uma consciência do estado emocional e físico que ele está vivendo. Então, um outro ponto também, Geise, quando eu tenho um paciente que ele tem uma reação negativa, que eu falo, ele sofre a dor com sofrimento, ele vai ter um produto ali, se ele não conseguir transformar essa forma de pensar, ele vai ter um produto muito negativo. Ele vai viver um percurso aqui numa percepção muito negativa desse câncer, porque vai afetar a autoestima, vai afetar a masculinidade, vai afetar o conceito de vulnerabilidade, vai afetar os relacionamentos que ele tem. Então, é um conjunto que ele vai construindo, e a cada reação, dentro de cada situação, vai mostrando para o terapeuta qual é a forma de consciência que ele tem em relação à doença ou à saúde, para que a gente possa construir, então, as melhores estratégias para ele. Em relação à cobrança, né? Porque, infelizmente, o ser humano é assim. Há casos de culpa, arrependimento? Muito. Sim. Junto, quando vem o diagnóstico, que ele passa a viver esse luto da incerteza da vida,
A primeira é a revolta, é a negação. Aí depois vem a culpa. Poxa, eu perdi tanta experiência na minha vida. Olha, eu trabalhei a vida inteira, agora eu tô com câncer, eu vou morrer. Eu poderia ter aproveitado, não aproveitei. Podia ter feito diferente, não fiz. Podia ter cuidado do meu corpo, não cuidei. Podia ter feito um exercício físico, não fiz. Poderia ter comido algo, uma alimentação muito mais saudável, não comi. Olha o que eu tô fazendo com a minha vida. Então, geralmente vem os questionamentos das perdas de oportunidades. Em cima desses questionamentos sobre as perdas da personalidade, das oportunidades na vida, vem a culpa. Eu podia ter feito, eu não fiz. E a culpa leva o arrependimento. Então, eu digo sempre, essas camadas de todas essas emoções que são destrutivas podem ser transformadas em positivas no sentido seguinte: ok, você fez isso até agora. E daqui para frente? Se você viver um mês, como é que você pode fazer diferente para você, daqui a um mês, não chegar novamente e sentir culpa, arrependimento, medo, raiva? E daqui, se você se curar, você viver mais 5 anos, mais 10 anos, o que você pode fazer a partir daqui para frente? Para que você não viva novamente. Por que o câncer, às vezes, tem pessoas que reincidem o câncer? Terapeuticamente, a gente pergunta para ela o que você precisava ter aprendido que você não aprendeu com o primeiro. O que você precisava ter mudado na sua vida que você não aprendeu. Vamos reorganizar, vamos olhar para isso. Não importa se você vai morrer daqui 1 mês, daqui 2 anos, daqui 10 anos, ou se você vai se curar novamente. Eu já peguei pessoas que teve uma reincidência pela 2ª vez e que se curou totalmente novamente. Então, vamos mudar. O que é preciso mudar no teu comportamento, na tua vida, para que você não precisa novamente ter que abrir a porta e estar recebendo um câncer pela 3ª vez. Exato. E passar por todo esse processo de novo, de negação, né? De dor. Que é um processo muito doloroso. Falamos bastante do apoio familiar, né? Que é muito importante em todos os casos, principalmente na questão do câncer, né? Que envolve ele também toda a família e tudo mais. E o apoio, né? Como que funciona? Fortalece ali a pessoa, ajuda? Sim. E nós temos que entender que a aprendizagem e a mudança na vida não vem só para a pessoa que está com câncer. Envolve a família toda. Eu falo que é um conjunto, né? O doente, o paciente ajuda a família ajuda o paciente. Então, principalmente no papel da família ajudando esse paciente, é o apoio emocional. Acolhendo. Para que quando ele se sente acolhido, qual é o primeiro ponto que vai reduzir? O estresse. O sentido de que, agora eu vou ser excluído. Agora eu não pertenço mais. E com isso eu consigo controlar o meu nível de ansiedade, de cortisol. Porque quando eu me sinto acolhida pela família, eu continuo no sentimento de que as minhas emoções estão sendo validadas. A doença não está me separando da família, mas eu estou sendo acolhido. E esse apoio emocional da família é importantíssimo, porque vai ajudar esse paciente a ele não ir para o ponto de depressão ou de solidão. Ele está inserido. Um outro ponto é o ponto prático, porque dependendo do grau de severidade desse câncer, às vezes ele vai precisar de alguém para ajudá-lo nas atividades diárias. E esse comportamento tem que ser de acordo com as orientações médicas, mas ela tem que ser leve para a família também. Porque você imagina você ajudando uma pessoa que está no sofrimento e ele sabe que ele está sendo importuno, que ele está dando trabalho. Eu ouço muito os pacientes falarem assim, eu não gosto de dar trabalho para minha família. Porque ele se sente um peso na vida da família. Então, nós temos esse apoio da família, quando é leve para a família também, é leve para o paciente. Um outro ponto é que quando eu tenho esse apoio, esse acolhimento da família, eu tenho um impacto positivo na saúde mental. Porque se diminui a ansiedade, se diminui a questão da depressão, fortalece esse paciente para ele ir buscar
os atendimentos necessários, tratamentos necessários, a organização dos remédios, se vai ser reposição hormonal, se vai ser cirúrgico, ou às vezes é os dois, mas ele vai buscar esse tratamento muito mais fortalecido, porque ele se sente assim, é importante eu ficar na vida para mim e para minha família. Então, todos esses desafios que ele vai sofrer, quando ele tem esse apoio familiar, é como se fosse uma solução, né? Fortalece essa pessoa. E sem contar que essa união da família muitas vezes ativa as próprias habilidades espirituais que às vezes estavam passando. Sabe quando cai na rotina? Hoje eu não vou numa missa, ou não vou num culto. Hoje eu tô cansada, não vou fazer minha oração. E quando tem algo assim, é como se a própria família se unisse até para desenvolver, para estimular novamente essas práticas espirituais, seja através de uma meditação, de uma oração, né? Mas tem essa ativação. Então, é fundamental que a família esteja junto para que essa experiência não seja fundamentada apenas na doença, mas que seja uma experiência de vida. Vencemos juntos, aprendemos juntos. E o câncer fortaleceu para que a gente possa seguir aqui no amor, mais resilientes, confiantes da força divina que há na gente, e principalmente nessa cumplicidade que deveria existir no caminho aqui no seio familiar. Principalmente nesse momento delicado. E você citou, né, a questão do fortalecimento. E quando o paciente ele passa por uma experiência de câncer, pode dizer que isso vai aumentar o autoconhecimento dele ou então fortalecer? Depende da forma como ele vai olhar para essa doença, certo? Pode interromper ou pode dar um sentido novo para a vida. Se ele buscar o autoconhecimento, ele muda tudo na vida dele. Tudo passa a ter um sentido, um significado, principalmente o propósito de vida. Porque o propósito de vida não é assim, eu nasci para ser jornalista. Muito pelo contrário, você tem que buscar o conhecimento e é o conhecimento que você vai reconhecer o seu talento e vai falar, caramba, eu acho que eu sou boa nisso, eu vou me formar aqui. Então, o câncer pode trazer, através desse autoconhecimento, o reconhecimento desses talentos, que pode levá-lo para o propósito de vida. Quantas pessoas tiveram câncer, às vezes até em reincidência, e hoje dão palestra, são exemplos de superação, né? Pessoas que precisaram cortar a perna, precisaram amputar uma parte do corpo, e estão ali felizes, reorganizados, ressignificaram a própria vida. Através do quê? Não é só na dor. Muito pelo contrário, é nesse conhecimento, é nessa busca. Qual é o sentido do câncer na minha vida? Vamos buscar isso? E aí você busca através do autoconhecimento. E você traz um propósito diferente para a sua vida. Geise, quando nós pensamos nessa questão do câncer como um autoconhecimento, eu posso entender que essa doença na minha vida veio para nos ensinar muitas coisas. Quais seriam esses ensinamentos? Eu posso aprender a me comunicar de uma forma mais assertiva. Eu posso reforçar, fortalecer a minha própria identidade como homem, como mulher, como ser humano. Eu posso aprender a ter um cuidado mais especial do meu corpo e da minha mente, reestabelecendo mesmo essa conexão corpo e mente. Eu posso também desenvolver uma mentalidade de crescimento, eu posso trazer para a minha vida esse sentido de relações muito mais saudáveis, né? De estar no aqui e no agora, de pertencer. Não vou mais viver na depressão que é lá no passado e nem ficar na ansiedade que é lá no futuro, mas eu vou aprender a viver o momento aqui, agora. Eu pertenço a esse momento. Isso vai me fazer com que eu construa uma resiliência emocional muito mais assertiva, muito mais adaptada às práticas do autocuidado que eu tenho que ter comigo. Eu acredito que o câncer na vida de uma pessoa vem para ensiná-la a amar a si mesma e para trazer o amor.
para as famílias. Porque dá para aprender, porque o amor é um investimento. A gente aprende a amar, como a gente aprende a odiar. E o câncer, quando ele traz essa possibilidade do autocuidado, ele traz a possibilidade do amor. Bem como um ensinamento, podemos dizer? Sim, eu diria que sim. Eu acredito que suaviza e já traz um propósito de vida. Para que existem as doenças? Para que existe um câncer? Exatamente para você saber e aprender a lidar com isso. Ele pode ser a morte, mas ele pode ser a vida. É verdade. Béldia, quando o paciente ele recebe, né, o diagnóstico do câncer de próstata, qual o primeiro passo? Para onde ele vai? Primeiro, acolher o susto, porque é um susto. Por mais que ele já esperava que o resultado ia ser positivo, vem o susto e vem o medo. E é fundamental que ele venha e converse com a família, que ele consiga compartilhar com a família esses resultados, para que a família junto com ele possa buscar as orientações certas com o médico, possa também traçar um novo projeto, como que vai ser a família a partir daquele diagnóstico, e principalmente buscar a ajuda de um terapeuta. E aí eu estou aqui, se vocês precisarem, é só mandar o recadinho que eu oriento a família, porque a gente precisa reforçar que não é só o paciente que precisa de orientação, certo? A família também, porque ela vai viver o desgaste, ela vai se sentir meio que inútil, meio que improdutiva. Ela está vendo esse ente querido meio que indo embora e elas não sabem o que fazer. Fica com dó, o que vão falar? Eu recebo muitos familiares que a pergunta é essa: como é que eu falo quando ele está falando que ele vai morrer? Que atitude eu vou ter? Eu faço muito ou eu faço pouco para ele? Então, a família também precisa ser orientada, porque é um projeto familiar. Qualquer câncer, nós estamos falando específico do câncer de próstata, mas qualquer câncer ou qualquer doença mais grave, não é só do ente querido do paciente, é da família. Então, um terapeuta, uma grande terapeuta neurocognitiva sistêmica ajuda muito. Então, já agenda uma consulta, já conversa, né? Já aproveita esse momento, porque se cuide, né? Vamos dizer, tudo é um cuidado. E se falar que veio da Band FM, nossa, aí é sucesso. O acolhimento vai ser maior ainda. É em dobro. Em dobro. Béldia, muito obrigada. Eu amei sua presença. Disse no início que eu sempre amo você aqui e tenho que reforçar. Eu agradeço muito a oportunidade novamente a todos vocês. Gente, eu me sinto em casa. Vocês me deixam mesmo muito tranquila. Eu me sinto, e é muito bom poder trazer essas informações e compartilhar algo que faz parte do consultório e que às vezes as pessoas não têm ideia do que a gente trabalha num consultório. Com certeza. Então eu espero que eu tenha contribuído com o público da Band FM, trazendo informações que possam levar essas famílias a refletirem e a olhar um câncer de uma forma diferenciada. Com certeza. E sempre vamos trazer mais temas importantes, né? Certeza. Cada mês trazendo aí um tema diferente. E me convidem, tá? Pessoal, fala que vocês querem eu de volta. É isso aí. Muito obrigada. Um abraço a todos. Muito obrigada, Béldia. Muito obrigada a você também que nos acompanha. Até a próxima. Tchau, tchau.